Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de História. Que a nossa videoaula de hoje será uma revisão, uma retomada do nosso assunto, capítulo 4, a Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Que nós vamos destacar da página 78 até a página 81. E o que vamos ver na videoaula, o que vamos revisar, o que vamos retomar? A prisão e execução do rei, as facções políticas na Convenção Nacional, a Convenção Girondina, o governo radical, a Constituição Republicana e o sentido de a esquerda, a direita e o centro. Mas antes de iniciarmos, de irmos para os nossos slides, eu gostaria de destacar, abrir um parêntese, para esta data, 7 de setembro, que comemora-se o quê? A independência do nosso país. É a data mais importante do nosso país, Brasil. E do dia 1º de setembro ao dia 7 de setembro é chamada a Semana da Pátria. É uma semana especial, é uma semana alusiva ao Brasil, ao nosso país, à história do nosso país. Porque, como nós sabemos, o Brasil, até antes do 7 de setembro, eram colônias que estavam sob o domínio dos portugueses. Eram terras que pertenciam a Portugal, pertenciam à coroa portuguesa. E a partir de 7 de setembro de 1822, com o famoso grito do Ipiranga, né, que Dom Pedro grita independência ou morte às margens do riacho Ipiranga, na província de São Paulo, onde hoje é a cidade de São Paulo, o Brasil deixa de ser colônia e começa a nascer enquanto país, enquanto nação, enquanto pátria. E o que é pátria? Pátria é o país onde nós nascemos, crescemos e vivemos, que é o lugar onde nós somos reafirmados enquanto pessoa, enquanto cidadão de direitos e deveres. Então, no próximo dia 7 de setembro, que este ano será uma terça-feira, o Brasil, o nosso país, está fazendo 199 anos de independência. Claro que temos muito a construir, e a construção para que a gente tenha um país melhor, um país que realmente nós, povo, possamos ser realmente brava gente brasileira, depende muito de vocês, estudantes. Vocês são a esperança do nosso país, de fazer um país mais justo, um país mais igual, uma sociedade melhor, pautada no respeito, na tolerância, na geração de emprego e renda, de educação, saúde. Esses bens comuns que é necessário para se ter uma vida digna em sociedade. Vocês, estudantes, são a esperança do nosso país. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro, viva a independência do nosso país, viva nosso povo, viva nós, brava gente brasileira. Então, vamos agora para os nossos slides. Nós temos aí, trouxe aí o lema do nosso conteúdo, o lema da Revolução Francesa, que esse lema foi inspirado nos ideais do iluminismo, igualité, liberté e fraternité, que quer dizer igualdade, liberdade e fraternidade, que é o lema da Revolução Francesa. E que a gente viu que o marco inicial da Revolução Francesa é a partir da tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1792. Marcha a Paris e toma a Bastilha. Aliás, 14 de julho de 1789. É o marco inicial da Revolução Francesa. Aí nós estamos vendo aí a Convenção Nacional. Lembra o que era a Convenção? Né? A Convenção vai ser o quê? A Convenção foi instituída, a Convenção que era um órgão representativo que tinha como principal objetivo organizar a defesa militar da França, elaborar uma Constituição republicana
e aprovar o direito do voto a todos os homens, independente de renda. Em 21 de setembro de 1792, a Convenção proclamou a República Francesa. Vocês estão vendo imagem aí, os membros nesse órgão, nessa convenção. Vamos ver aí também que nesse período o rei da França, Luís XVI, ele vai ser guilhotinado, acusado de traidor da pátria, acusado de traidor da França, que nós vamos poder ver melhor no nosso livro didático da página 79, a prisão e execução do rei. Luís XVI foi acusado de apoiar os monarcas absolutistas europeus contra a Revolução. Em 20 de junho de 1791, o rei tentou sair da França para encontrar seus aliados e iniciar a luta contra os revolucionários. Porém, ele foi reconhecido quando tentava cruzar a fronteira francesa e levá-lo de volta a Paris. Nesse momento, o rei Luís XVI foi deposto, perdeu o trono e passou a ser chamado simplesmente Luís Capeta. O ex-monarca foi submetido a um tribunal que o condenou à morte pelos crimes de tirania e de traição à nação e executado no dia 21 de janeiro de 1793. Assim também como sua esposa Maria Antonieta. Vocês estão vendo a imagem representativa da execução do rei Luís XVI no processo da Revolução Francesa. Nós vimos também que havia as facções políticas que iam disputar o poder da França a partir daí. E esses grupos políticos, essas facções políticas eram três: girondinos, jacobinos, planície ou pântano, que vocês também podem estar lendo no nosso livro didático, da página 79. Então, desde o início, a Revolução Francesa contou com a participação de diversos grupos políticos, desde monarquistas, constitucionais, até republicanos radicais. Na convenção, porém, destacavam-se três grupos políticos: os girondinos, representantes do que? Da alta burguesia. E eles eram o quê? Conservadores. Eles condenavam os excessos populares. E eles não eram adeptos às reformas sociais. E eles tinham posicionamento de direita. Os jacobinos, eles representavam a média e baixa burguesia, assim também como as camadas populares, o povo, os trabalhadores do campo e da cidade, os sans-culottes. Vocês lembram o que eram os sans-culottes? Sans-culottes eram o quê? Eram homens, eram trabalhadores urbanos, por eles não usarem aqueles calções que eram a moda da nobreza, os calções que são os culottes, eles usavam calças, eles ficaram conhecidos também como sans-culottes, que vocês podem estar vendo também no nosso livro didático da página 79, que é assim: os trabalhadores urbanos eram chamados sans-culottes, porque eles não vestiam o culotte, aquele calção ou bermudão, um tipo de calça que tradicionalmente era usado por membros da nobreza e da alta burguesia. Então, como os homens só usavam as calças, eles foram chamados de sans-culottes, trabalhadores. E eles eram radicais, eles queriam as reformas, principalmente as reformas que viessem beneficiar o povo. Por isso que os jacobinos, eles estavam mais, o povo estava mais junto com os jacobinos, porque os jacobinos falavam as necessidades do povo. Queriam as reformas sociais que viessem a beneficiar o povo, principalmente os menos favorecidos, o povão, as massas, o povo pobre. As camadas populares, os sans-culottes, radicais, igualdade social e república. Por isso, eles queriam que todos tivessem os mesmos direitos e eles eram a favor do sistema de governo fosse uma república. E eles eram de esquerda. Planície ou pântano, eles não tinham definição. Eles eram indefinidos politicamente, oscilavam. Eles eram
moderados estavam no centro. Ora eles apoiavam os jacobinos, ora eles apoiavam os girondinos. Dependia de quê? Dos seus interesses. Que aqui o pântano, o planície ou pântano, não tinha uma posição política definida, né? Ora eles estavam apoiando os girondinos e ora eles estavam apoiando os jacobinos. E eles sentavam-se na sala da convenção, eles sentavam-se no centro. Então, essas eram as três facções políticas da convenção que disputaram o poder da França. Os girondinos, jacobinos, planície ou pântano. Que se destaca aí entre eles quem? Os girondinos e os jacobinos. Nós temos aí os sans-culottes, uma imagem, novamente repetindo, os trabalhadores urbanos eram chamados sans-culottes porque eles não se vestiam o culotte, um tipo de calça, quer dizer, de bermuda, de short, que tradicionalmente era usado por membros da nobreza e da alta burguesia. Como eles usavam calças, eles eram conhecidos como sans-culottes, porque culottes eram esses calções, um bermudão, né, abaixo do joelho, que os nobres, era uma roupa destinada à nobreza, que se identificava também pela roupa. Aí nós estamos vendo a Convenção Girondina, que vocês podem estar vendo na página 80, né? Inicialmente a convenção foi dominada pelos girondinos, que representavam o quê? A alta burguesia, né? E que eles eram de posicionamento de ideias de esquerda e eles não defendiam tantos benefícios sociais para o povo. Né? Esse domínio durou de setembro de 1792 a junho de 1793. Um dos objetivos dos girondinos era evitar que os jacobinos proclamassem o fim do direito à propriedade. Por quê? Porque até então, na França, só tinha direito de ser dono de ter terra quem? A nobreza. Por isso que os girondinos temiam que os jacobinos, como eles proclamavam mais as mudanças sociais que viessem beneficiar o povo, que proclamasse o fim do direito à propriedade. E isso iria prejudicar os girondinos, que eles representavam quem? A alta burguesia e a nobreza. O governo radical, a partir de julho de 1793, os jacobinos estruturaram seu governo em torno do Comitê de Salvação Pública. Os jacobinos, eles eram mais radicais, eles queriam mudanças, e essas mudanças que viessem beneficiar a população, o povo. Então, com o Comitê de Salvação Pública, foram criadas várias medidas. As medidas mais importantes do comitê foram as seguintes: substituição das autoridades provinciais monarquistas por agentes nacionais fiéis às ordens do comitê. A educação pública gratuita, que isso viria beneficiar quem? O povo. A abolição da escravidão nas colônias francesas. O fim da escravidão nas colônias francesas. A criação de manufaturas públicas, principalmente bélicas e têxtil. Bélicas quer dizer investindo para armamentos, né, material bélico de guerra, e têxtil, a indústria de tecido. O estabelecimento da lei do preço máximo. Esse preço máximo, ele ia taxar o preço do pão e dos cereais, que viriam também beneficiar o povo, já que a base alimentar do povo francês era o pão. Por isso até que nos dias de hoje a gente tem essa expressão, o pão francês, que é aquele pão francês que a gente chama também de pão de sal. Porque a base alimentar do povo, das camadas menos favorecidas do povo pobre, na França, nesse período, era o pão. Então, essa taxação da lei do preço máximo viria a beneficiar a população. Uma forma de garantir que o povo não passasse fome, que pudesse comprar o pão. Nós vamos agora, turma, para a nossa atividade, que nós temos aí duas questões, que vocês vão copiar essas questões
no caderno e responder. Que eu sempre friso, que eu sempre chamo a atenção, que vocês podem responder essas questões com as palavras de vocês, de acordo com o entendimento de vocês, mas desde que esteja no contexto. Que para vocês responderem essas duas questões, vocês podem ir aí. A primeira questão, vocês podem retomar a leitura na página 81. E a segunda questão, vocês podem vir para a página 79. Vamos para a nossa atividade. Atividade 1. Explique de onde vêm as expressões esquerda, direita e centro. Aí comentando, o conceito político de esquerda, direita e centro tiveram origem na Revolução Francesa. Na convenção havia dois grupos políticos principais, os jacobinos e os girondinos. O partido jacobino representava os sans-culottes, os trabalhadores, isso é, os trabalhadores urbanos, incluindo os assalariados, os desempregados e a pequena burguesia, artesão, profissionais liberais e pequenos comerciantes. Eles propunham reformas em benefício da população pobre. Pelo fato de se concentrarem à esquerda do presidente da convenção, eram conhecidos como grupo de esquerda. Direita, já os girondinos, era a ala da direita, pois se sentava à direita do presidente da convenção. Estes representavam a alta burguesia, manufatureira, comercial, empresarial e bancária. No centro, na parte mais baixa da convenção, chamada pântano ou planície, permaneciam os deputados que variavam sua posição política, apoiando ora os jacobinos, ora os girondinos, mudando seu posicionamento conforme seus interesses políticos individuais. E agora, o 2. Quem eram os sans-culottes? Os sans-culottes eram quem? Os trabalhadores urbanos. Eram chamados sans-culottes porque eles não vestiam o culotte, um tipo de calça que tradicionalmente era usada por membros da nobreza e da alta burguesia. Então, turma, a nossa videoaula fica por aqui, né? Espero que vocês façam as atividades. Vocês podem retomar a leitura tanto da página 79 como da página 81. Fazer o resumo e responder essas duas questões com as palavras de vocês, desde que esteja dentro do contexto. E aproveitando também, desejo um bom feriado, né? Que nós vamos ter aí o feriado da terça-feira, que é a data mais importante do Brasil, que é a data da sua independência, 7 de setembro. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, alunos. Tchau, turma.